Então, a gente já falou sobre isso nas nossas aulas, inclusive na aula de membros, né? Nossa aula de membros é muito baseada na Hassidut. O Hassidut traz isso, esse tipo de informação, de que tudo o que acontece por intervenção divina é Hashem que escolhe o que vai acontecer. A maneira que vai acontecer, você pode influenciar, mas que vai acontecer, vai. E se a nossa influência nessa situação for muito drástica, Deus muda o cenário. E, de repente, Deus nos livre, ele coloca um cenário mais difícil. Ou, se Deus quiser, Deus queira isso, Deus coloca uma situação mais favorável. Mas, vejam, uma coisa é fato e é certa. O que acontece na nossa vida é proporcional ao momento que a gente está passando. Quando Deus entende, e Ele entende, porque Ele consegue enxergar no nosso íntimo, que o que nós estamos passando já foi a grande partida, o start para a nossa evolução, a coisa cessa, ou seja, o momento difícil, delicado, Deus nos livre, cessa, e a gente passa de fase, passa de nível. Isso não quer dizer que a coisa fique totalmente favorável, a vida vai maravilhosa. Não, não é isso. É que você já fica, nós já alcançamos uma aptidão para pularmos, para passarmos esse nível e as bênçãos e as brachot, que tudo é bênção, vem para nós com uma outra expectativa, com um outro formato para seguirmos de repente uma nova missão. Mas se nós não entendemos o recado, se a gente for cabeçudo, teimoso, mesquinho, enfim, toda aquela situação, Deus nos livre, que Deus não permita, Hashem, ele dá uma progressividade, nossa, progressividade é horrível, ele dá uma progressão na questão do julgamento e até que a gente consiga entender que a gente precisa de uma mudança. Às vezes, Deus nos livre de novo, assim como o Pinchas fez, de maneira radical. E no começo da semana eu falei num vídeo que eu fiz para o Instagram que às vezes não, o remédio, quanto mais amargo, mais eficiente ele é. E aí o recado é dado, né? Então, cada um consiga entender as nuances que a vida proporciona para tomar, sim, com a ajuda dos céus, a melhor decisão e que essa decisão só leve a gente, ou te leve, você que está vendo esse corte, esse vídeo, para mais perto do Criador. Você vai chegar mais perto dele. Se for por sua vontade, por uma expectativa muito legal, ok, vai ser prazeroso. Se não, depois, lá na frente, você vai entender que vai se tornar prazeroso, mas o meio do caminho é um pouquinho mais complicado.